Olha, se você acha que Curitiba é um ovo, vou contar uma história que mostra como três clientes nossos estão interligados. No momento a gente está trabalhando uma das histórias que a gente está fazendo, é a história da dona Heloísa Montserrat. Ela tem uma história de vida muito interessante e diferente de todas as outras com que a gente trabalhou, pelo motivo que ela teve duas experiências de quase morte. A primeira delas aos 16 anos, quando ela sofreu um acidente automobilístico, e o segundo pouco antes dos 70, aí na pandemia do Covid. Então, quando nós estávamos começando o trabalho, um dos detalhes mais interessantes da história da Dona Elô é que ela não tinha nenhuma memória anterior a esse acidente que ela sofreu aos 16 anos. E aí eu perguntando a ela, puxa, mas vamos tentar, lembra disso, lembra daquilo? E ela dizia, Bruno, eu tenho a impressão de que todas as minhas memórias anteriores a esse acidente são, como que eu digo, me foram alimentadas pelos meus pais, pelas minhas irmãs. E, e depois de um pouco de insistência, ela falou, olha, tem uma memória que talvez seja de antes do acidente, mas que também pode estar contaminada pelo fato de que nós fomos amigos também depois do fato, né? Por muitos anos. Daí ela falou que lembrou de um amiguinho dela de infância da escola. Eles estudavam no Lisímaco, Ferreira da Costa, que é aqui na região do Ova Verde. E ela falou o nome de um amiguinho dela, Wilson Wisfer, que por coincidência é um outro cliente nosso e também amigo meu. Então essa é uma primeira, fiquei abismado com essa coincidência, né? E uma segunda coincidência relacionada à história da Dona Luísa é que um belo dia, a caminho da casa dela para uma das nossas entrevistas, eu tive uma vontade assim repentina e muito forte de visitar uma casa que fica na Rua Maria Clara, próximo ao estádio Couto Pereira, que é um estádio bem importante aqui de Curitiba. Essa é a casa onde um cliente nosso, que acabou virando um amigão meu também, o seu Valdemar Grumt, que infelizmente veio a falecer na época da pandemia, é uma casa onde ele passou alguns anos da infância dele. E durante o livro nós fizemos um tour assim, né, por Curitiba, lugares que foram marcantes na história dele, para tirar fotos e tal. E passamos nessa casa. E eu lembro de passar alguns momentos com ele relembrando de coisas que ele passou ali, algumas boas, outras não tanto. E nesse dia eu tive essa vontade de visitar a casa do seu Valdemar, estava pensando muito nele, ele tinha falecido não fazia muito tempo. E aí, enfim, eu não pude, o tempo não me permitiu e eu tive que ir para a entrevista. Chegando na casa da dona Heloísa, ela com algumas fotos em cima de uma mesinha assim, quando eu cheguei, e uma das primeiras fotos tinha lá a imagem de uma casa e embaixo, Rua Maria Clara. Eu contei para ela a história, puxa, dona Elô, veja só que coincidência, eu vindo para cá, contei a história para ela e falei que nessa Rua Maria Clara, numa casa muito parecida com aquela, havia morado um cliente meu chamado Valdemar Grunt. Daí ela parou e falou, mas essa é a casa onde moraram os meus pais. E o meu pai comprou de um senhor com esse nome, chamado Valdemar Grunt. E aí a gente conversou, vimos que a idade não batia, mas depois eu lembrei do fato que o pai do seu Valdemar Grunt também chamava-se Valdemar Grunt. E foi desse senhor que os pais da dona Heloísa compraram essa casa, que fazia muro com a casa onde eles por um tempo moraram, o seu Valdemar e o pai dele e a mãe dele. Então eram duas casas vizinhas. Veja só que eu achei interessante essa coincidência de nesse dia eu ter quisto ver essa casa e de nesse dia essa casa ter sido assunto de um pouco da história da própria dona Heloísa. E outra coisa interessante também, que não é um cliente meu, mas é uma coincidência talvez tão grande quanto, o nome do pai da dona Heloísa era Paulo de Tarso. E eu achei muito curioso esse nome, interessante. E ele me fazia lembrar do único Paulo de Tarso que eu tinha conhecido antes, que era um professor meu da faculdade. Um dos melhores professores, inclusive, que eu lembro. E eu pensei muito nesse professor durante esses meses em que a gente falou
particularmente sobre o pai da Dona Heloísa. Paulo de Tarso, e eu com esse professor na cabeça, lembrando dele. E eis que um belo dia, durante essa época, eu recebo um telefonema, depois de 15 anos de ter saído da faculdade, do professor Paulo de Tarso. Nós havíamos nos visto muito brevemente numa ocasião muito triste, inclusive, foi no velório do José Alves Pereira, o baiano, nosso amigo baiano, né? Que também faz parte da história do Artesão de Memórias. Aí mais uma conexão, talvez, né? E o professor, depois de 15 anos da gente ter tido essa relação assim, né, de professor-aluno, me telefona e ele precisava da minha ajuda em alguns textos lá. E aí, conversando com esse professor e relatando a ele essa coincidência enorme, de eu estar lembrando do nome Paulo de Tarso e dele me telefonar depois de 15 anos, ele me conta a coisa que acho que mais me surpreendeu, que ele falou: Bruno, você acha que Curitiba é um ovo? O meu pai era muito amigo do seu Paulo de Tarso, Monte Serrat, e um dos principais motivos, e se não o principal, de eu me chamar Paulo de Tarso é ele. Então veja só, através de um trabalho que a gente está fazendo e dessa fama de Curitiba, né, de ser um ovo, o pessoal brinca que Curitiba é um ovo, vários personagens importantes na história da Artesão de Memórias se interligaram, né? E acho que é uma história legal de contar e mostra como realmente aquela coisa de que nós estamos todos a no máximo 6 graus de distância de alguém parece ser verdadeira, né? Porque só nessa pequena história, várias histórias se conectaram e, enfim, eu achei que era uma coisa curiosa. Um grande abraço a todos e até o próximo caos.